Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai falar sobre as crianças desobedientes. Então, roda a vinheta. Bom, gente, quem nunca se deparou em uma situação do dia a dia onde você está em um lugar cheio de gente e o seu filho começa a dar algum tipo de problema? Ele não te obedece. E isso é realmente muito comum, principalmente em situações em que você não pode, dar aqueles famosos tapinhas ou chamar a atenção dele. Normalmente em lugares públicos, como shoppings, ambiente familiar, em algum parque e em outras situações que você justamente verifica que o seu filho está dando problemas. Normalmente isso acaba acontecendo quando a criança gera algum tipo de confusão ou conflito com outras crianças, principalmente quando ele começa a fazer birra, né? Eu até fiz um vídeo sobre as birras em outros anteriores aí, se vocês puderem dar uma olhada, né? O que acontece? E a tendência é que os pais chamem a atenção dos seus filhos para que eles possam obedecer. E tem uma determinada fase, que é a famosa fase dos 2 anos, justamente que as crianças acabam, interferindo diretamente nisso, porque eles jamais vão admitir que você mande neles. Essa fase é tão complexa que em determinadas situações, quando a criança você verifica que ela está fazendo algo de errado, você chama a atenção dela e ela não obedece. Isso é muito importante porque muitas crianças são muito peraltas e elas não obedecem de maneira nenhuma. Não importa se você falar, se você determinar algumas coisas, levantar a voz, até mesmo bater, eles não vão obedecer. E em muitos casos, alguns pais acabam deixando de castigo, chamando atenção, batendo, repreendendo, e isso faz com que a criança às vezes acabe piorando. Isso normalmente acaba acontecendo, justamente porque quando ela está brincando em determinadas situações, ela se sente o dono do objeto ou da brincadeira, e muitas das vezes acabam chamando a atenção, né? E normalmente esses conflitos acontecem quando tem outras crianças juntas. Em determinadas situações, quando eles estão brincando, isso acaba acontecendo muito. Porque às vezes tem algum brinquedo que todos querem brincar, às vezes um quer ser o centro da atenção da brincadeira, às vezes o outro quer brincar de uma coisa, o outro quer brincar de outra. E normalmente o que acontece? Os pais estão ali para mediar esses conflitos. E normalmente em determinadas situações nós tentamos sempre acalmá-los, tentando conversar. É através do diálogo que você vai tentar especificar o que você quer, né? Sendo assim, muitos pais acabam chamando a atenção do seu filho, porém ele não obedece. E eu tenho certeza que muitos pais já passaram por isso. A criança, ela normalmente é muito desobediente porque ela não quer seguir regras. E muitas das vezes ela está te desafiando, né? Então você chama atenção, você fala, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, não vai fazer isso. E a criança simplesmente não obedece, ela acha que pode fazer o que ela quiser. Então, uma dica que eu sempre dou e eu faço para os meus filhos: imponha limites. Se você impor limites para a criança, com certeza ela vai acabar te obedecendo. Deixe bem claro, não é para fazer isso, não é para fazer isso. Se for necessário, tente repetir várias vezes a mesma ordem, até que a criança acabe assimilando isso na cabeça. Não faça isso porque pode acontecer isso, não faça isso, senão você vai acabar fazendo por isso, né? O que acontece? Elas não obedecem justamente por causa disso, porque a criança pensa que não vai acontecer nada com ela. Então é sempre bom você deixar bem claro as consequências que possam acontecer se ela fazer determinada coisa que não pode, né? Principalmente no que diz respeito a mexer em determinadas coisas que são extremamente perigosas, brincar de algumas coisas que ela possa cair, se machucar. Isso é muito importante, porque normalmente em algumas situações, às vezes a criança está brincando em um ambiente que não pode correr. E às vezes ela se escorrega, cai, machuca, bate a cabeça. Ou, por exemplo, está na cozinha brincando, pegando alguma coisa, algum objeto pontiagudo. Ou até mesmo na sua lavanderia, pegando algum objeto perigoso que não pode ser ingerido, como produtos de limpeza. Então você sempre tenta impor os limites, conversando com o seu filho, deixando bem claro quais são as consequências que se ele fazer aquilo possa acontecer, né? E na medida do possível, sempre destacando o tom que você vai conversar com seu filho, não gritando, né? Sempre conversando e deixando bem claro o que possa acontecer se ele não fazer determinadas coisas. Eu tenho certeza que tem muitas crianças que, infelizmente, em determinadas fases, né,
da sua infância são assim, isso é completamente normal, mas a fase dos 2 anos é um verdadeiro desafio, porque a criança se acha dona de si, ela pensa que pode fazer o que quiser e normalmente a criança não vai obedecer, muito menos a mãe quanto o pai. Porém, se você impor alguns limites e deixar bem claro o que você quer que o seu filho não faça, na medida do possível, conversando, consequentemente ele vai sim começar a te obedecer, pode ter certeza disso. Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre esta questão para que vocês vejam um pouquinho mais, beleza? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana, eu sou mãe, pedagoga e hoje nós vamos conversar sobre disciplina. É muito comum a gente, quando encontra uma criança um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais elétrica, que de repente atrapalha um pouco a sala de aula, aquela criança que você vai visitar um colega, um amigo, a criança ela não se adequa a muitas regras, né? Ela não respeita muitas regras, ela tem alguns comportamentos inadequados. É muito comum que o adulto fale que essa criança ela precisa ser disciplinada. E quando o adulto fala isso, a impressão que a gente tem, ou a primeira imagem que vem na nossa cabeça, é de que essa criança precisa ser corrigida, reformada, ela precisa ser punida, né? Ela precisa se adequar para poder atender a expectativa que o adulto tem sobre ela. E na verdade, o que poucos sabem é que a palavra disciplina, ela vem do latim discípulos. E a definição de discípulo é aquele que segue o seu líder, que recebe instruções, que aprende, que imita pelo exemplo. Então, o ato de disciplinar uma criança não quer dizer que ela precisa ser punida, corrigida. Essa criança, ela precisa ser instruída, orientada. Ela precisa reconhecer no adulto orientador dela, pais ou professores, um bom exemplo. O ato de disciplinar para nós educadores que acreditam na disciplina positiva é trazer o melhor da gente para que nós consigamos que a criança traga o melhor dela e assim ela entender e compreender o que é respeito. Nós, educadores, quando a gente está ensinando algum conceito matemático ou alguma gramática do português que é super complicada, a gente não ensina só uma vez. A gente ensina várias vezes, a gente passa anos. Alfabetizando uma criança para que ela aprenda a ler, escrever e interpretar texto corretamente. A disciplina, você ensinar o respeito, é a mesma coisa. Não é você falar uma vez que a criança vai aprender. Não é você falar, eu já ensinei o que é respeito para essa criança, ela não aprendeu, então ela precisa ser punida. Não é assim. São orientações constantes que a gente precisa dar para a criança para que ela cresça e consiga desenvolver as habilidades sociais necessárias e consiga entender o que é respeito. Bom, este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! E vocês, estão passando por esta fase? Eu tenho certeza que em muitas situações os filhos são realmente desobedientes e normalmente a tendência é que os pais acabem perdendo a cabeça. Isso é completamente normal, principalmente quanto mais pequena a criança for, né? Às vezes ele acaba fazendo birra, chamando muita atenção e você fica extremamente estressado. Eu sei que é um ambiente muito complexo, mas eu tenho certeza que vai ser uma fase que vai acabar passando logo e consequentemente você vai passar por outras muito piores aí e vai ter que se adequar a elas também, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. E não se esqueça sempre de se inscrever para receber as nossas notificações, clicando no sininho. Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!